Bom dia, aqui Ricardo Neguton e estamos no programa Um Tom de Resistência, que hoje recebe como convidado AD Júnior. AD Júnior, que é blogueiro, jornalista digital, ativista social, comunicador e consultor especialista de marketing online. Atualmente, ele trabalha como head de marketing da Trace Brasil, onde também apresenta o programa Trace Trends, que está no ar na Rede TV. Ade, bom dia, prazer falar com você diretamente da Alemanha. Tudo bem, Ade? Bom dia, Ricardo. Bom dia, muito obrigado aos telespectadores e agradeço a oportunidade por estar aqui no seu programa. Eu que te agradeço por ter aceito aí nosso convite. Ade, vamos aos trabalhos então aqui. A gente vai bater um papo aqui sobre racismo, você que é um ativista social bem engajado na causa. Ade, eu queria te fazer a primeira pergunta. Como você avalia essa onda antirracista que vem tomando conta aí de parte da sociedade brasileira, seguindo no rastro dos protestos realizados lá nos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd? Você acredita que isso seja algo consciente ou ser preto agora virou is the new black? Sim. Eu acredito que é uma evolução que está acontecendo na nossa sociedade, principalmente a evolução tecnológica nos trouxe alguns avanços muito importantes. Por exemplo, o George Floyd nunca teria acontecido se a gente não tivesse tido as redes sociais, por exemplo, para poder postar isso de forma veemente, o que durante muito tempo a gente teria um problema, por exemplo, de colocar numa mídia mais tradicional. Durante muito tempo esse tipo de notícia teria que passar por outros critérios, e aí nas redes a gente não tem esse filtro. E, portanto, fica mais fácil também a denúncia sobre questões relacionadas ao racismo estrutural da nossa sociedade, que nós, negros, estamos falando não desde ontem, mas desde antes de ontem. Eu digo, desde o dia que acabou a escravidão de forma legal no Brasil, os negros têm denunciado como a sociedade está tratando eles. Mas só que naquela época, né, os jornais não faziam esse impacto tão grande na sociedade de estar todo mundo no mundo inteiro assistindo. Tivemos vários momentos, Abdias, Beatriz, nós tivemos grandes pensadores brasileiros que pensaram, e no mundo também, James Baldwin nos Estados Unidos, tantos outros, né? Bom, eu não vou ficar aqui citando nomes, mas nós tivemos grandes nomes no movimento negro, principalmente nas Américas, que é onde aconteceu a maior diáspora do mundo, em relação ao tráfico de escravos de pessoas negras, e que o resultado é esse. O resultado são anos e anos de escravidão, mais anos e anos de, basicamente, de sermos jogados, basicamente, para o escanteio na pauta, principalmente no Brasil. Então, essa discussão está acontecendo principalmente depois de todo um avanço que aconteceu tecnológico, e, de outro lado, avanços também que permitiram que mais pessoas negras estivessem dentro das universidades. Então, a gente combina isso também com todo mundo dentro de casa fazendo reflexões, lendo muito, muito antenados no que está acontecendo, e então solta essa explosão que está acontecendo. Então eu acho que o que está acontecendo agora não é uma moda, mas é uma combinação de fatores em um momento muito propício para a discussão de qual mundo nós vamos querer no pós-pandemia. Então eu acho que a discussão principal no pós-pandemia é o mundo, pela primeira vez, o Brasil, principalmente pela primeira vez, teve pessoas brancas ouvindo o que os negros estavam falando e estavam abertas a ouvirem as críticas, coisas que muitos não faziam, e colocaram isso também como uma pauta que deva ser discutida. Então eu acho que é um momento muito propício para entender de onde vem isso e como a gente vai projetar isso para o futuro. Seguindo aí nessa linha, mas você acha mesmo que os brancos que estão se engajando aí nessa causa, eles possuem toda essa lucidez histórica, toda essa consciência do que a nossa estrutura social já prejudicou os negros historicamente? Não, eles não possuem. E o que é mais importante entender é que eles não possuem, mas nós temos um momento muito crucial agora, que é o momento de fazê-los entender.
Então, durante muito tempo, a gente viveu o mito da democracia racial. E lá nas redes sociais eu sempre debati o mito da democracia racial contando a história da eugenia. Quando eu comecei a contar, por exemplo, a história da eugenia nas redes sociais, que não fui o primeiro a denunciar, mas que fui uma das primeiras pessoas que nas redes criou vídeos que falavam muito desse tema, dessa temática, muitas pessoas começaram a abrir a cabeça para entender de forma mais... mas o que é eugenia? Mas de início, por exemplo, quando eu falava de eugenia, racismo estrutural, porque é importante lembrar que eu sou só um comunicador que traz pautas que geralmente estão dentro da academia, estão dentro do movimento, para o público de forma mais simplificada. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, muitas pessoas começaram a me rechaçar dizendo que eu estava inventando, por exemplo, quando eu falava dos primeiros cotistas, que os brancos brasileiros tiveram, por exemplo, vantagens sociais, vantagens educacionais, quando eu falava da lei do boi. Então, assim, eu acho que os brancos brasileiros, estou falando de Brasil, né, estão repensando a sua história, que foi contada de uma forma completamente ao contrário do que aconteceu. Então, eles não têm, repetindo a sua pergunta, eles não têm consciência total do que aconteceu, porque eles viveram muito tempo enganados dentro dessa história de meritocracia. E aí, outro dia, uma pessoa me perguntou assim, mas Ade, onde estávamos nós brancos enquanto isso estava acontecendo? Vocês estavam fingindo que o Brasil era um país democrático, um país racialmente democrático, e tinha o maior sonho de sair do Brasil para ir para uma fazenda ver uma pessoa vestida de ratazana na Flórida, enquanto vocês aqui perpetuavam o pior sistema de desigualdade social que existe nas Américas. E também eles estavam curtindo os privilégios que eles detêm, né? Desde Exatamente. sempre. Ir para a Flórida ver a ratazana significa que para ter dinheiro você precisa ter alguém trabalhando como um babá do seu filho durante o tempo, o porteiro que trabalha, que abre o seu portão o tempo todo, que você não dá bom dia para esse porteiro, aproveitar-se de um sistema que você diz que os negros eles são menos aptos e, portanto, você não oportuniza para essas pessoas. Era esse Brasil que eles viviam, mas achavam que estava tudo legal. E pela primeira vez, os brancos estão ouvindo, sem filtro, o que a gente pensa. Porque eles achavam que depois de pegar 3 horas de ônibus e limpar a privada da dona fulana, a gente voltava para casa feliz e contente para cantar o nosso samba no pagode. Não é isso. Nós não temos nenhum compromisso em achar que nós somos da família deles, que a gente gosta deles, que a gente... Não, vocês precisam ouvir as nossas histórias. E aí os filhos dessas pessoas, agora saindo das universidades, não têm compromisso mais com aquela ideia de meritocracia brasileira, esses meninos e meninas, principalmente que eu estou falando dessa geração da internet, né? Então, não que os nossos pais tivessem, ou outros, que também combatiam veementemente, é importante falar, a luta do movimento negro no Brasil, ela é histórica, mas essa geração, com a internet, começou a bater de frente, e isso é muito interessante. Bacana. A gente vai falar depois sobre o movimento negro. Agora, ainda seguindo nessa linha, Ade, eu queria te perguntar, o que você está achando aí dessa ideia que alguns artistas, né, e personalidades brancas tiveram de emprestarem os seus perfis nas redes sociais para dar voz a outros artistas e a outras personalidades pretas para elas poderem falar sobre racismo? O que isso te parece? Só para instigar um pouquinho aqui, isso não soa mais ou menos como uma nova forma de escolher o preto da casa? Me parece assim que, mais uma vez, nós estamos precisando de falar sobre a chancela dos brancos. O que você acha disso? Eu vou discordar desse ponto, porque sou especialista em marketing digital, enfim, trabalho nessa área. E a gente percebe os movimentos que acontecem. Durante muito tempo, com a criação das redes sociais, os brancos se empurravam dentro das redes. Eles faziam lives com eles mesmos, eles tinham o Follow Friday, que era um movimento bem antigo que eles tinham, de colocar outras pessoas para seguirem. Olha, siga fulano, siga outro. Isso não é uma novidade o que eles estão fazendo.
A novidade é que, pela primeira vez, alguns brancos estão abrindo as suas redes para começar uma discussão muito mais ampla dentro do seu core. Por exemplo, quase todos os brancos que abriram suas redes sociais perderam seguidores. Isso já é uma conversa que todos eles já têm, que a gente já tenta. Quase todos. Muitos estão limpando assim a sua peneira e estão saindo muitos racistas mesmo das conversas deles. Então, alguns brancos no Brasil estão pela primeira vez se abrindo para essa discussão, como a gente já tinha falado antes. E assim como lá nos Estados Unidos, na década de 60, quando o Marlon Brando, por exemplo, te dar um exemplo do Marlon Brando, ele ia a programas de televisão e levava James Baldwin, levava outras pessoas juntas para fazer discussões sobre racismo. Ele usava a plataforma que ele tinha de ser o maior artista de Hollywood na época para poder falar assim, ó, olha só, eu tô aqui, beleza, mas antes de me ouvir, você vai ouvir esse cara aqui também. Isso se chama parceria, que é feita, geralmente, quando as pessoas entendem que a voz delas pode alcançar outros lugares que às vezes nós não alcançamos. E isso aconteceu durante todo o processo de conhecimento das pessoas em relação aos seus próprios privilégios e reconhecimento de que aquilo poderia abrir outras portas. Eu até agora vi que todos os racistas continuaram no mesmo lugar, que todos os falsos aliados continuam no mesmo lugar e que pessoas que estão começando a querer entender a pauta estão... E não é só de abrir a rede, estão havendo várias conversas no off. Se eles estão escolhendo os pretos da casa, eu ficaria muito chateado de ver nesse lugar, porque nós temos vozes que estão nas redes sociais, por exemplo, Tia Má, Gabi de Pretas, você tem o Silvio Almeida, você tem a Djamila Ribeiro, você tem a Catiúcia Ribeiro, você tem tantos nomes, Jonathan Raimundo, são tantos nomes, e esses nomes, Ricardo, eles estão há muito tempo nas redes sociais, e há muito tempo essas pessoas estão falando só para um grupo. E a primeira vez que alguns brancos estão falando assim, olha, eu quero que você fale para esse grupo também, vamos ver o que acontece? Por exemplo, a gente postou um vídeo do Luiz Farrakhan na nossa página. Foi um vídeo do Movimentos Negros, que é uma página que tem 50 mil seguidores. Só para você ter uma noção de como é que funciona essa questão. Aí eu peguei e fiz um post na minha página do vídeo, liguei pro David, que é a pessoa que é responsável pela página, falei, você me manda o vídeo? Ele me mandou. Deu 100 mil pessoas que assistiram em 2 dias. Eu tô dividindo a página com a Mônica Iose. Ali... Caiu sua live aí. Voltou? Desculpa, eu vou voltar, pera. Já estou te vendo aqui. Desculpa. Só voltando aqui, ali chegaram a quase 500 mil pessoas nesse vídeo, lá na Mônica Iose. Para várias pessoas que eu não alcanço. Por exemplo, não me segue um cantor muito famoso com 20 milhões ou uma cantora famosa com 20 milhões. E ali naquele vídeo, ele explica detalhadamente questões sobre o racismo estrutural, sobre como isso funciona na sociedade. Então, abriu-se um espaço. Um pouquinho depois, uma famosa cantora, uma famosa atriz, fez um repost do mesmo vídeo. E o vídeo dela alcançou quase 2 milhões de pessoas. Nós estamos usando as ferramentas que nós podemos nas redes sociais, entendendo quais são as estratégias de marketing e de como eles sempre usaram para poder defender meritocracia, para poder defender outras coisas. Nós agora estamos tomando esse lugar e nos utilizando desse mesmo espaço para poder abrir a discussão para um público maior. E para isso nós vamos ter alguns aliados, sim, e a gente precisa entender que se a nossa pauta é para falar sobre racismo estrutural, no final o que a gente quer é convencer as pessoas de que elas precisam ser nossas aliadas. E a gente não pode pegar os poucos, que são poucos aliados que nós temos, e jogá-los na fogueira e dizer assim, pô, mas esses caras agora estão querendo se aproveitar da pauta. Vai ter gente que vai querer se aproveitar da pauta, com certeza, mas a gente ainda precisa acreditar que o que a gente te fala é tipo uma evangelização, né? A gente está tentando converter as pessoas para o que a gente está falando, que eles possam entender que a gente pode e que a gente possa continuar progredindo. Lembrando que
as pessoas brancas que abrem as suas plataformas não estão dando voz aos negros. Elas estão amplificando as vozes já existentes, entendendo, portanto, os seus privilégios e construindo uma narrativa antirracista que não é nada diferente de outros momentos na história, quando pessoas do movimento negro conseguiram convencer 11 ministros brancos no Supremo Tribunal Federal de que nós precisávamos implementar as cotas. Não é nada diferente disso. Não é nada diferente do Martin Luther King na década de 60, conversando com rabinos, conversando com líderes judaicos e líderes de outras religiões, católicos, sentando e falando assim, a gente precisa fazer uma mudança nesse país. Não é nada diferente disso. Essa conversa ampla de pessoas que têm uma plataforma maior e que estão abrindo outros espaços para a gente. E a gente vai utilizar, sim. Bacana. Ade, você citou Luther King aí, e eu queria incluir Malcolm X nessa jogada também, porque me parece que existe quase que uma dicotomia a nível de ativismo racial quando se fala de Malcolm X e Luther King. Malcolm X era tido como mais incisivo, violento até, e Luther King mais pacífico, né? E Malcolm X, uma vez, ele disse que os negros americanos, eles não lutavam por direitos civis, eles se comportam como se estivessem implorando aos brancos por liberdade. Você acha que aqui no Brasil, por muito tempo, os negros tiveram uma postura como essa que o Malcolm X disse lá, dos negros americanos? Eu não posso julgar o que aconteceu nos últimos anos, porque eu sou uma pessoa que tem 34 anos e que está basicamente trazendo narrativa sobre o movimento negro, principalmente para uma geração muito nova. Dizer que o Brasil sempre foi um país pacífico e que os negros afro-brasileiros sempre foram pessoas que jamais fizeram... Desculpa, vou de novo, tá? Posso de novo? Vai editar. Pode falar. Depois a gente ajusta aqui. Tudo bem. Então, eu acho que usar a plataforma das redes sociais, e eu, uma pessoa que estou aqui, eu tenho 34 anos, sou um jovem, né, basicamente, trazendo questões voltadas ao racismo estrutural e dizer que os negros brasileiros foram pessoas que jamais tiveram alguma palavra contra o racismo estrutural, principalmente do pós-escravidão até hoje, é uma inverdade. Nós tivemos muitas pessoas, o genocídio do negro brasileiro, escrito pelo Abdias, nós tivemos vários textos de grandes pensadores, Beatriz Nascimento, nós temos Sueli Carneiro, pessoas que estão há muitos anos, Jurema Werneck, que estão falando sobre racismo estrutural, sim. Então, os afro-brasileiros não foram silenciosos em relação à luta contra o racismo. Eles só eram apagados de muitas discussões que iam para a grande mídia, para a grande imprensa. Isso aconteceu de fato. E as redes sociais mudaram essa mesa, porque agora a gente pauta da rede social para a mídia, não é? Então, é diferente hoje, está acontecendo diferente. Então, o que está saindo daqui é o ponto. Então, tendo dito isso, o Martin Luther King e o Malcolm X, os dois estavam em lugares diferentes, falando da mesma coisa, de formas que estão necessárias dentro do movimento. Eu preciso de pessoas tão incisivas quanto o Malcolm X para continuar legitimando outras pautas de pessoas que estão fazendo conversas que são de advocacy. Eu preciso dos dois. Do mesmo jeito que os afro-brasileiros, eles não são iguais, a gente não é igual, a gente não pensa igual, nem todo mundo pensa igual. Tem um monte de gente que vê meu vídeo e acha que é tudo ruim, tá tudo ruim, que o meu jeito de falar é ruim, que a minha postura é ruim. E tudo bem, porque nós somos 120 milhões de afro-brasileiros e 120 milhões de afro-brasileiros que pensam de forma diferente. O que a gente não pode perder de vista é que o nosso combate ao racismo estrutural tem que ser direto, porque tanto o Malcolm quanto o Martin Luther King, eles estavam falando do mesmo assunto. Então,
muitos afro-brasileiros não tiveram a oportunidade de estudar, diferentemente nos Estados Unidos, onde alguns podiam ir para universidades negras, as HBCUs, as universidades negras americanas. Então, no Brasil, nós não tivemos nenhum desses incentivos. Nós não criamos nenhuma mínima classe média negra brasileira. E durante muito tempo, a escola enforçou na cabeça de muitas pessoas que havia uma democracia racial. Então, alguns negros acabavam entrando nessa questão. Imagina, você longe da academia, você longe de uma identidade de grupo, porque você vai proibir a capoeira, você vai demonizar as religiões de matriz africana, você vai basicamente, né, no Brasil, tentar apagar a identidade negra dessas pessoas e usar só pedaços daquilo que fazem parte de uma narrativa que você quer construir para um Brasil mulato. Então, essa ideia de que negros brasileiros eram mansos, não, a gente tinha muita gente que estava muito ligada no rolê, muito ligada no que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo nós tínhamos um buraco, um gap na educação, ainda temos um gap na educação, um gap na renda, um gap de renda. Então, nós precisamos entender quem foram esses brasileiros, afro-brasileiros, antes de nós, em qual momento eles lutaram. E como uma parcela desses afro-brasileiros não se entendia por conta de uma propaganda, de uma criação fantasiosa de uma democracia racial. E, portanto, a gente tem que ter, ao mesmo tempo, muito cuidado ao lidar com a nossa história como afro-brasileiros, mas fazer apontamentos bem incisivos sobre o que podia ter acontecido. Mas importante lembrar de que nós, negros, não estávamos no poder. Nós, negros, não conseguíamos, por nós mesmos, eleger os nossos deputados, senadores, como nos Estados Unidos eles tinham a NAACP. Nós elegemos, sim, deputados, senadores, vereadores, mas o sentido de unidade como afro-brasileiros, num país como o nosso, ele foi pelo próprio Brasil, né? O Brasil tem lá as leis eugênicas do final do século XIX, início do século XX, que são muito claras em relação a como eles não querem que nós sejamos reconhecidos como um grupo só, e, portanto, é importante fazer essas análises assim. Nós elegemos o Abdias, nós elegemos tantas pessoas, né? Mas nunca tivemos uma associação tipo a NAACP nos Estados Unidos. A gente tentou colocar a Frente Negra Brasileira na década de 30, que queria colocar as nossas próprias escolas, hospitais, mas foi ali cortada no governo Getúlio. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre a história do povo negro e não deslegitimar quem estava fazendo e, ao mesmo tempo, fazer um apontamento sobre por que muitos não estavam. O que aconteceu, por exemplo, com os meus avós no interior de Minas Gerais. Olha só, na mão dos demônios descendentes dos escravocratas. Como é que essas pessoas com dinheiro, com poder, fizeram muitos dos nossos não terem nenhum acesso à educação básica e enfiando na cabeça dessas pessoas questões que vão ser jogadas hoje na cara de muita gente. Eu acho que é muito complicado fazer. Muito bom, Ade. Ainda nessa linha aí do Malcolm X e do Luther King, e fazendo um apanhado sobre a estrutura que você falou, Malcolm X também dizia que os brancos ensinaram os negros a se odiar, né? Pegando também um gancho numa entrevista que o Mano Brown concedeu para o doutor Drauzio Varela, onde ele falou que o racismo é tão entranhado na nossa estrutura que se a gente tirar, a estrutura cai. Né? Agora, voltando para Malcolm X e Luther King. Um mais incisivo, o outro mais pacífico. Ambos lutavam pela mesma causa, de uma forma diferente. Porém, eles morreram da mesma forma, assassinados. Você não acha que o problema não é a forma como o discurso é apresentado? O problema é o conteúdo do discurso. A igualdade racial não é interessante para a estrutura,
porque ela não foi criada para que nós, pretos, tivéssemos acesso. A estrutura foi criada para que se perpetuasse esse privilégio branco ad eterno. O que você acha disso? Então, exatamente. A razão pela qual eu e você estamos falando português hoje é porque nós somos descendentes da história português brasileiro. Eu sou de Minas, você é de São Paulo, provavelmente. Do Rio. Sou do Rio. Eu sou de Minas, você é do Rio. A razão pela qual nós temos essa identidade brasileira é porque nós somos descendentes da maior tragédia que aconteceu na humanidade recente. A maior tragédia da escravidão. Foram mais de 400 anos e mais de 100 anos de negacionismo em relação às consequências desse fato. Portanto, nós viemos parar num continente que não foi desenhado para a nossa família. Ele não foi desenhado para a gente ser família. Ele só foi desenhado para a gente ser objeto. E no final de tudo isso, ele acabou se planejando como um lugar, um matador, um abatedor de gente preta, porque a partir do dia 13 de maio de 1888, a gente deixa de ser objeto valioso e passa a ser qualquer um que pode atirar. Viramos, então, a classe dos matáveis. Então, é importante entender isso. As Américas não foram desenhadas para eu sobreviver, nem para você sobreviver. É para a gente ser cobaia, Então, nisso, nós precisamos, primeiramente, entender essa nossa história, entendeu? Eu vou viver em paz nas Américas. Um pouco complicado viver em paz é difícil viver em paz nas Américas. Então, quando a gente está falando sobre os dois terem sido assassinados, o problema não é o discurso do Malcolm X, nem o discurso do Martin Luther King. O problema é o racista. O problema não é nosso, porque o problema do racismo não foi criado pela gente. Então, fica provado que eu posso ter um discurso que tenta ser conciliador e o outro tem um discurso que é mais enfático e os dois vão ser assassinados do mesmo jeito. Para o racista, para os grupos terroristas racistas que existem nas Américas, como temos nos Estados Unidos, muito bem provados, e no Brasil a gente ainda não consegue provar essas organizações racistas brasileiras. Essas organizações racistas, elas não veem a diferença entre uma pessoa que é um letrado e uma pessoa que não é. Para eles são todos da classe dos matáveis. Então, ao analisar o discurso de Martin Luther King e analisar o discurso do Malcolm X, eu não estou minimamente preocupado quem é que tem um discurso que vale mais. Os dois têm um discurso que valem um tanto contra o outro, mas os dois estão lutando contra um grupo terrorista que basicamente tem como objetivo a aniquilação das nossas vidas. A aniquilação das nossas vidas. Eu não consigo fazer nenhum projeto para falar sobre racismo estrutural sem falar do branco que silencia, do branco que finge de bobo, do branco que mata, do branco que assina o papel que vai mandar preso o meu primo, a minha prima, é ele. Então, a discussão sobre raça no Brasil tem que ser em relação a eles. É igual a pergunta anterior. Você não acha que os brancos abrindo as redes deles, eles não estão... Não, eles estão fazendo o mínimo do mínimo, porque eu ainda não pedi o meu dinheiro de volta. Porque Exatamente. Eu ainda não cheguei nem nessa discussão. E muitos deles contestam quando a gente fala sobre reparação histórica. Muitos deles hoje dizem, poxa, mas eu não escravizei ninguém, eu não devo nada para ninguém, eu nunca matei... Mas se silenciou, mas viu e fingiu que não estava, participou de todos os privilégios que uma sociedade desigual proporcionou aos seus avós, aos seus bisavós. É doloroso para a gente falar que eu descendo de pessoas escravizadas, mas para eles falam assim, não, a minha família não tem nada a ver com isso. Tem sim! Tem sim, é doloroso pra gente falar do nosso passado e vai doer neles também quando eles começarem a fazer uma leitura sobre de quem eles descendem. É difícil falar que a minha avó era cínica, mas era. É difícil falar que o meu avô ele era um racista. É difícil, mas é real. Se a gente não jogar
limpo esse jogo, né? E eles geralmente não jogam limpo. Mas se a gente não começar a colocar nesse lugar quem de fato tem a culpabilidade sobre essa história, a gente jamais vai conseguir fazer avanços para o futuro. Você jamais vai conseguir fazer uma visão concreta sobre aonde você quer ir se você continuar fingindo que o seu carro não tem um problema. Meu carro tem um problema, que começou em 2015, eu fui remediando, mas eu não troquei a mentalidade, eu não troquei o motor, eu tenho que trocar o motor. E esse motor precisa ser trocado. Esse pensamento, essa válvula que impulsiona essa sociedade, esse carro de andar, ela precisa ser trocada. Vamos trocar por um modelo mais novo. E é exatamente isso que a gente está tentando fazer. Mas, para isso, as pessoas vão ter que ser muito sinceras na análise crítica sobre o que elas e os seus ancestrais fizeram em relação aos meus. E eu não estou pedindo para essa pessoa vir me desculpa pelo que eu fiz, não. Mas seja consciente do que vocês fizeram para a gente poder fazer um apontamento para o futuro. Assim como na Alemanha, os alemães não negam que o Holocausto existiu. Inclusive, eu acho que é muito importante falar sobre isso, morando na Alemanha há mais de uma década, que na semana após a liberação de alguns campos de concentração, os alemães foram obrigados. Os alemães que fingiam que não estavam vendo, eles foram obrigados a irem aos campos de concentração e verem o que eles estavam fingindo que não estavam vendo. Existem vídeos sobre isso, posso mandar links aqui depois, que deixar aqui embaixo, os vídeos mostrando os alemães sendo obrigados a ver, olha o que vocês fingiram que não viram. E a mesma coisa a gente precisa fazer com os brancos brasileiros. Olha o que vocês fingiram que não estão vendo. Olha as favelas, olha as políticas públicas que vocês estão brincando, empurrando goela abaixo. É necessário fazer uma análise crítica muito poderosa. Exatamente isso, Ade. Foi por isso que no começo eu te perguntei se você acha que eles possuem toda essa lucidez histórica e toda essa consciência para eles entrarem juntos conosco nessa luta. Por quê? Eu vejo o branco antirracista, né, ou que se considera antirracista, que questiona o politicamente correto e acha que piada de preto, por exemplo, não tem nada a ver, porque sempre foi feito e antigamente os pretos nem ligavam para isso, entendeu? Então, são por esses detalhes que eu acho que ainda falta muita consciência, tá? E eu creio que muitos desses vão se arrepender de ter entrado nessa causa. Por isso que eu citei aí a possibilidade de um modismo. Eu acho que uma boa parte está nisso por moda. Eu vejo mais ou menos assim, justamente por esses detalhes. Como que eu posso... Desculpa, mas você não está errado. Muita gente está nisso por moda mesmo. Muita gente está nisso por moda mesmo. Mas só que dentro dessa moda, algumas pessoas vão, de fato, se conscientizar. E esse é o ponto. Sim. Então, assim, tem um grupo que tá nisso por moda e vai ficar nessa modinha toda e continua achando que piada não tem nada a ver. Mas presta atenção que durante muito tempo nós tivemos nenhum grupo que achava que isso funcionava. A gente não tinha nenhum. A gente não tinha nenhum. Você imagina o que deve ter sido viver na época de Zumbi? Na época do Zumbi não tinha um branco sequer que falava, isso que a gente está fazendo é bizarro. Exatamente. E a gente viveu isso até pouco tempo com muitos brancos brasileiros que não achavam que a sociedade brasileira é bizarra. E é a primeira vez que a gente está abrindo uma ponte de conversa maior, tá? Não é que é a primeira vez que os negros... É a primeira vez que a gente já tem uma ponte de conversa maior nas redes sociais, na televisão, nos livros. A Djamila está vendendo livro, a mais vendida. Isso vai ter um impacto, é disso que a gente está falando. Isso vai ter um impacto. E a gente não volta mais. Agora, que todos os brancos vão se conscientizar? Mas nunca. Quem é que quer perder privilégio? Exatamente. Você falou sobre Zumbi, Ade, e a outra pergunta que eu queria te fazer o que você acha sobre os pretos negacionistas do racismo? Eu queria saber de você como que nós podemos lidar com esses irmãos de cor
que se posicionam contrários à nossa causa, sem enxergá-los como traidores dela? Eu sempre, quando estou falando os negros negacionistas, a minha pergunta é: quem é o branco que está educando esse cara? Quem é o branco que está tutelando essa pessoa? Quem é o branco que está chancelando essas pessoas? Porque aí a gente vai voltar. Tudo bem, os nossos irmãos pretos, eu vou te ser muito sincero, os nossos irmãos pretos é só no choque de realidade. E no choque de realidade, em 5 minutos... Concordo com você. No choque de realidade, em 5 minutos eles voltam. Eles têm uma avó preta, eles têm uma irmã preta, eles têm um tio preto, eles têm uma mãe preta. Tem um pai preto. Os nossos irmãos, eles voltam para casa em algum momento. Agora, minha pergunta eles já sofreram uma abordagem policial covarde? Eu tenho eles acabam refletindo sobre isso. Tenho vários casos de pessoas que, de início, detestavam o meu canal, falavam um monte de coisa, e depois me mandaram inbox e falavam assim: cara, demorou. Foi igual água, assim, ó, plim, 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 até que furou. Demorou, mas a ficha caiu, né? Até que furou. Então, os nossos irmãos pretos que são negacionistas, eu acredito que em algum momento eles voltam. A não ser que a pessoa seja, de fato, ela tem o objetivo de fazer essa afronta por N motivos, né? Mas em algum momento, as pessoas pretas, parentes, primos, amigos, elas vão voltando para o norte. Veja a quantidade de pessoas negras que eram contra as cotas no início da discussão. Verdade. No início da discussão tinha muita gente negra que era contra as cotas. E aí a gente foi num trabalho, não eu, né? Mas a gente, que eu digo, o movimento foi se entendendo dentro dessa pauta e de forma muito clara se posicionou num acordo de entender assim: olha, gente, peraí, vamos ter que estudar então como é que a estrutura impediu que a gente chegasse até aqui para que nós pudéssemos ter essas políticas de incentivo, que são ações afirmativas. Então, eu sempre acredito que os nossos irmãos e irmãs têm salvação. Agora, eu sempre penso na perversidade de quem está por trás das ações que fazem com que pessoas negras pensem de um jeito. E chega a ser um patrão que fala uma coisa em relação ao seu empregado e ameaça essa pessoa de ser mandada embora caso ela se posicione. Isso Sim. É a patroa que fala do cabelo da mulher. Isso é o dono da loja que expulsa a criança preta de dentro da loja porque acha que é um pivete ou porque é uma piriguete pequenininha. Exatamente. Eu quero saber quem são os racistas que mantêm financeiramente a estrutura que faz com que algumas pessoas negras que não têm poder financeiro nenhum, não têm político nenhum, possam acreditar que eles estão fazendo algo que seja benéfico para eles mesmos, entende? Porque essa pessoa negra não tem poder nenhum. Ela não tem poder de quê? De barganha com o quê? Não é verdade? Tá, mas de repente você não acha que essa pessoa negra que absorve esse tipo de discurso, você não acha que ela está querendo se descolar da negritude, se aproximar da branquitude para ser vista de uma maneira diferente, menos preta? Sim, mas isso é claro, isso não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Mas aí é só você começar a entender que a longo prazo a branquitude vai te deixar para trás. A branquitude não tem nenhum compromisso com você, a branquitude não tem nenhum compromisso comigo. Se branquitude, olha só, se a branquitude da mais safada, vamos usar a branquitude mais safada, se a branquitude da mais safada branquitude, se os mais safados, os mais sem vergonhas, os mais picaretas que existem da branquitude tivessem algum compromisso com os pretos picaretas, quantos pretos não estariam envolvidos na Lava Jato? Nem os interessante essa colocação. Você tá me entendendo? Nem os brancos picaretas têm compromisso com os pretos picareta. Você tem uma noção? Exatamente. Exatamente. Falando de branco picareta, recentemente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é um picareta, enfim, ele declarou que os protestos contra o racismo atacam a herança norte-americana.
E, segundo ele, os manifestantes são brutamontes que querem impor um novo regime opressivo e apagar a história norte-americana, incendiando estabelecimentos e destruindo estátuas e monumentos. O que você acha dessa declaração? Que leitura você faz dessa colocação aí? É uma declaração completamente racista, né? Uma pessoa que está do lado do establishment racista nos Estados Unidos, que já muitas pessoas pretas brasileiras foram entender quem era o Donald Trump racista já na série This Is Us da década de 80. Falou assim, ele teve envolvido nisso também? Teve. Ele queria que prendesse os meninos pretos. E pouca gente sabe disso. E pouca gente sabe disso. Ele, inclusive, financiou uma campanha. Donald Trump sempre foi racista. Então, o que sai da cabeça de uma pessoa dessa? Tá dizendo, quer apagar a história dos Estados Unidos. Não, a gente quer reavaliar. Nem é fazer uma releitura, né? É reavaliar em qual momento a gente decidiu homenagear racista com estátua. Em qual momento a gente decidiu que a gente ia colocar. Vem aqui na Alemanha e coloca aqui, ele é descendente de alemães, manda ele vir aqui na Alemanha e colocar o nome de uma Rua Adolf Hitler, para ver o que acontece. Se ele vai ter coragem de fazer isso. Manda ele colocar aqui na Alemanha uma praça chamada Praça Goebbels. Eu queria ver se isso ia funcionar para ele. Porque também faz parte da história. Se você for à cidade de Berlim hoje, no centro da cidade de Berlim, onde o corpo do Hitler foi encontrado, você vai encontrar, você sabe o quê? Uma pequena placa dizendo, aqui foi um bunker. Aqui foi um bunker. E em cima tem um estacionamento poeirento no centro da cidade, que ninguém tá nem aí. É isso que a gente faz com a história daqueles que têm no seu passado a criação de sistemas completamente atrozes que fizeram as piores mazelas da nossa sociedade acontecerem a olhos nus. Para aqueles que se posicionaram a favor da escravidão, para aqueles que mantiveram ou foram mantenedores de um sistema desigual e desordeiro, aqueles que se chamavam civilizados, porque eu tenho muita dificuldade de chamá-los de civilizados. Uma pessoa que estuprou meu bisavô, minha bisavó na segunda, que nos escravizou na terça-feira, que na quinta nos chicoteou, que na sexta-feira nos fazia catar algodão lá na plantation, que no sábado estuprava de novo, batia e colocava no pelourinho, e no domingo tinha coragem de ir na igreja para rezar uma missa, um culto, essa pessoa é tudo de menos civilizada. Ela é cínica. Completamente cínica. Então, na minha opinião, é isso. Com tantas evidências no mundo sobre o racismo estrutural, o presidente americano provavelmente deve estar sendo mal assessorado. Vamos achar? Vamos pensar assim. Vamos pensar nessa possibilidade. Deve estar sendo mal assessorado. Enfim. Ade, então, ainda seguindo nessa linha aí, você acha que o preconceito racial é uma espécie de idiosincrasia da elite branca brasileira? Exatamente. O preconceito racial no Brasil é uma mazela deixada por uma... sempre quando eu estou discutindo racismo no Brasil, eu sempre tenho que falar de estrutura. Porque é a estrutura de como a escola se fundamenta, de como... você sabe como é que eu começo a discutir o racismo do Brasil, dos brancos brasileiros? Eu começo a discutir o racismo dos brancos porque a primeira coisa que eu era confrontado lá atrás, nas redes sociais, quando eu era pequenininho, não tinha ninguém, as pessoas falavam assim, mas somos todos humanos. E eu sempre começo a linha, não sei se chegou a ver a minha linha do racismo estrutural que eu fiz, que está espalhada nas redes. Eu sempre começo em 1824, quando os negros eram considerados seres semoventes que poderiam ser hipotecados à casa. Aí eu falo, peraí, você não me considerava ser humano faz pouco tempo, tá?
A minha avó só pôde votar em 1934, tá? Você não me considerou ser humano por muitos anos, como objeto por muitos anos. Então, para com essa história de me considerar ser humano. Que você tá... Ó, esse negócio de considerar ser humano, isso é novo. Isso é novo, mas novo. É novo mesmo. Então, daí você vai... É uma novidade, né? Pra gente. Você vai vendo a progressão de como eles foram proibindo a gente de estudar, proibindo a gente de ter terra, proibindo a gente de praticar as religiões de matriz africana, demonizando a nossa capoeira, proibindo a gente de votar, proibindo a Frente Negra de existir. Então, o racismo é uma criação deles. E uma criação que começa no seio deles para justificar as atrocidades cometidas por eles mesmos. Porque chega um momento que esse sistema se transforma tão insustentável para defender que você começa a ter que criar ideias. E aí você cria eugenia, você cria, né? Você coloca a eugenia. Porque aí você tem que... Porque tá insustentável. As pessoas estão fazendo assim, gente, mas... Gente, como é que a gente vai fazer agora? Aí o pessoal, peraí, não, vamos criar aqui uma pseudociência. Eugenia, frenologia, e todo mundo vai embarcando. Kardec, os pastores, os padres, todo mundo. Conhece alguma escola? Tu conhece alguma escola no Brasil que foi criada pela Igreja Católica no final do século XIX, início do século XX, para filhos de afro-brasileiros? Não. Mas você conhece alguma escola criada pela Igreja Católica para educar filhos de italiano? Todas. A maioria. Filho de alemão? Filho de alemão? Exatamente. Filho de espanhol? Clube português, clube espanhol, escola italiana, escola alemã, escola francesa, escola americana, escola... Para tudo eles criaram alguma coisa, de menos para os negros. Então, é uma idiosincrasia porque é um país que sempre falou de raça. É um país que sempre falou de raça. Toda vez que você vira para um branco brasileiro que fala que o Brasil não vai dar certo, ele vira para você e fala o seguinte: o Brasil não vai dar certo, e se tudo der errado, eu vou pegar o meu passaporte europeu e vou embora. E vou embora. Ele está falando de raça. Ele está falando que ele não pertence aqui de fato. Ele pertence a um lugar muito melhor. E aí ele fica o tempo todo falando de raça. Ele racializa o tempo todo. Eu adoro aquele negão, eu adoro aquela negona, eu adoro música negra, eu adoro roubar a música preta para poder ser o cantor do rolê, a cantora do rolê de música preta, eu adoro cometer apropriação cultural, eu adoro falar deles, mas na hora da gente discutir, peraí, isso tudo faz parte de um sistema que basicamente enforça que o racismo estrutural continue existindo, você está racializando as pessoas, ele fala, não, somos todos iguais. Aí você fala, mas gente, você acabou de falar que não é. Você acabou de falar que não é. Tua filha estuda na escola alemã, você vai para o clube sírio-libanês, você se interna no hospital israelita, tudo que você faz é baseado na raça. Exatamente. Tudo que você fala que você compra o carro, você fala, eu compro o carro alemão importado porque os alemães são melhores. Porque os alemães são bons ao construir o carro. Você racializa as pessoas 24 horas por dia e na hora da gente discutir por que você está fazendo isso, ele diz, não tem nada a ver com raça. Tá? É todo mundo igual. Então, é uma idiosincrasia, né? Não tem mais o que falar. Tem mais o que falar. E também é uma forma de subestimar a nossa capacidade de raciocinar. Exatamente. Será que eles realmente acreditam que a gente não percebe? Então, é isso. Ricardo, é isso que as redes sociais trouxeram. As redes sociais trouxeram para eles, pela primeira vez, uma leitura deles mesmos que eles não tinham. E aí começam a fazer análises críticas da branquitude, que foi feita aí principalmente pelos brancos. Você tem professores e doutores brancos brasileiros, como a doutora Lia Weiner Schuckmann, por exemplo, que vai estudar branquitude, branquidade. Você vai ter outros pensadores, vai ter o Gessé de Souza, que vai estudar a classe média branca brasileira. E aí você começa a entender que ele não gosta de ser estudado. Né? O branco não gosta de ser estudado, ele não gosta de ser objeto de estudo. É só ele que estuda, porque ele é o dono do pensamento crítico. Ele que criou o pensamento crítico. Então, como ele criou, eu estou criando aqui todos, por favor, abra muitas aspas nas minhas falas. Ele criou o pensamento crítico, ele criou a escola moderna, ele acha que ele é o dono do rolê, então ele não pode ser analisado de forma alguma. Pensa
que o livro do Frantz Fanon, o mais famoso, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele escreve esse livro e ele é o primeiro, um dos primeiros pessoas a fazer um livro que uma tese de doutorado, que aquilo era uma tese de doutorado, que era interseccional. Ele trazia vários elementos de várias outras matérias dentro daquilo. Você sabe o que os franceses falaram? Que era ruim. Que o que ele falou era ruim. Que o que ele falou não era bom, que o que ele a análise que ele estava fazendo, ainda numa França colonialista, ele estava fazendo uma análise muito, muito pertinente em relação à sociedade que vivíamos e como é que ela ia tratar esses indivíduos dentro das posições de poder e como que a gente... É claro, tem um monte de coisa lá nele também, que ele fala um monte de coisa, enfim, ninguém é perfeito, mas é interessante analisar que a inciocrasia vem de várias dessas atitudes tomadas pelos brancos que não se reconhecem também como parte do problema. Então, como ele não se reconhece como parte do problema, a gente jamais vai encontrar solução, porque fica aqui de um lado fica aqui como é que eu vou dizer? É como se a gente estivesse numa fazenda de cabritos e aquele cabrito não quer sair do lugar. E fica lá com aquela cabeça assim, ó. E aí escuta o que eu tô falando. Não, ele vai ficar aqui. Então é mais ou menos aí esse lugar. É por aí mesmo, Ade. Ade, você trabalha com marketing. Eu estava lendo uma matéria que dizia que o audiovisual brasileiro vive o seu melhor momento, né, com reconhecimento dentro e fora do país, né, e a nossa cadeia produtiva é dinâmica e que movimenta mais de 25 bilhões de reais por ano, né, que representa ali 46% do PIB brasileiro, e tem uma taxa de crescimento de 8,8% ao ano e é responsável por mais de 330 mil empregos. Me diz uma coisa, com tudo isso, como é que você vê a representatividade negra na mídia? Essa discussão é feita, né, há bastante tempo sobre representatividade negra na mídia. Está cada vez mais abrindo as portas, essa discussão, principalmente, que é feita nas redes sociais e fora delas também. Nós estamos trazendo cada vez mais pessoas. Desculpa. Não, tudo bem. Nós estamos trazendo cada vez mais pessoas para dentro da representatividade, mas eu acho que é importante. Espera só um segundo, você me espera um segundo? Tá, tudo bem. Desculpa. Oi. Vamos lá. Respondo. Eu acho que cada vez mais pessoas estão entrando na mídia e falando sobre representatividade. Hoje nós estamos falando sobre publicitários negros, hoje nós estamos falando sobre a cadeia produtiva, que seja não somente na frente da tela, mas atrás da tela, escrevendo, fazendo direção, que sejam pessoas negras também, os publicitários, os comunicadores. Bom, é muito importante que possamos criar esse ambiente no Brasil. Eu vejo que está cada vez mais visível de que há uma lacuna que pode ser preenchida porque nós temos muitos talentos, né? Então, ter muito talento também é muito legal, isso porque não é assim, a gente precisa de representatividade de onde vamos tirar, não, eles estão aí. E eles e elas estão criando muita coisa legal. Mas ainda, desculpa te cortar, ainda invisibilizados. Mas aí é que eu queria trazer. As mídias negras nas redes sociais estão trazendo cada vez mais esse lugar de visibilização para que a gente possa conversar com as pessoas, para que a gente possa invadir as contas de outras pessoas e contar sobre as nossas histórias e começar a pautar o que a gente quer nas grandes redes de mídia no Brasil e mundo afora. E para além disso, o que eu queria te falar, não sei se você sabe, eu sou Head Marketing da Trace, que é o maior conglomerado de canais negros do mundo, e a gente está entrando no Brasil agora, no mês de julho, com o primeiro canal a cabo voltado à cultura afro-brasileira urbana no Brasil. Então, eu acho que é isso. Eu sempre falei sobre representatividade, quero ter representatividade, e nos últimos 3 anos eu tive envolvido em um outro projeto e agora na Trace para trazer um canal de televisão negro a cabo para o Brasil. Estou muito feliz porque a gente está trazendo isso e que tenhamos outros canais e outros lugares e outras vozes
e que possa continuar abrindo cada vez mais esse lugar para as pessoas. Então, não esperar o lugar, e isso não acontece com a maioria dos afro-brasileiros que estão na frente, na arte, Rodrigo França e Fábio França, Sol Miranda, ai, gente, é tanta gente, Jô Santana, é tanta gente que está criando tanta coisa legal, e essas pessoas estão criando as coisas legais, independente, por exemplo, se o banco X vai colocar não sei quantos milhões lá dentro. Está saindo o Príncipe Preto, Oboró, estão saindo as peças, Dona Ivone Lara, estão saindo as peças, né? As pessoas estão colocando as peças, os filmes, os mini-docs, os teatros, tá tudo aí. Então, nós temos o Yuri Marçal, que lotou a Vivo, o Teatro Vivo ali grande Yuri Marçal. Ele vendeu mais de 2.400 lugares em menos de 10 horas. Imagina, gente, isso é novidade. Isso significa que há um impulso. Existem pessoas negras que estão criando. Ele acabou de ser capa da GQ agora. A gente está... esse mês de julho foi Djamila, Flávia Oliveira, Aline Minege, Flávia Lima, Thelminha, Renê Silva, Orochi e Tereza Cristina. Se eu errei aqui, se eu esqueci alguém, me lembra, Djamila. Todos capas de revistas, das maiores revistas, da Marie Claire, a Vogue, da Vogue, a Ela. Então, e quanta gente boa, não é, Adê? Quanta gente boa. Eu estou muito feliz, eu sou muito feliz de ser uma pequena, de como fazer uma pequena contribuição. Silvio Almeida, nossa, de fazer uma pequena contribuição. Silvio Almeida no Roda Viva bateu o recorde. Eu tô muito feliz de fazer parte de uma pequena contribuição e olhar para o lado, assim, dar os braços assim para o lado e ver que tem um monte de gente. Tem você que eu conheci agora. Tem muita gente, irmão. Tem algumas vozes que vão aparecer mais na TV, mas a gente precisa de algumas que apareçam mesmo. Mas só que a gente não pode estar desconectado do outro. É igual, por exemplo, você me escreveu no inbox e falou, vamos fazer uma entrevista? Irmão, eu não conhecia. Mas eu falei, claro que vamos, pra gente, vamos fazer. A gente está no mesmo barco. E eu acho que é assim que precisa funcionar. E eu só tenho a agradecer o espaço aqui. Maravilha, Adê. Eu que te agradeço pela presença. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Na verdade, o audiovisual brasileiro representa 0,46% do PIB brasileiro. Eu disse 46%. Adê, a gente está aqui na nossa reta final, estamos em cima da hora. Fala um pouquinho do seu programa na Rede TV, o Tracy Trends, é isso? Isso. Tracy Trends é um programa que está na Rede TV todas as terças-feiras, às 22h30, na Rede TV. É um programa que está super bombado nas redes, assim, o pessoal tá curtindo muito na TV. Ele tá lá no horário nobre, colocando as caras pretas tudo, todo mundo, representatividade mais uma vez. E ele é um braço da Tracy Brasil, né? Tracy Brasil, essa empresa que foi fundada no ano passado, que entrou no mercado brasileiro no ano passado. A Tracy é uma empresa que foi fundada em 2003 como uma revista, virou a maior rede de canais de entretenimento do continente africano e também está presente na França, Bélgica, na Inglaterra e em Portugal. E a gente tem um programa na Rede TV, que é esse, o Tracy Trends, Tracy Tendências, que aponta tendências. E agora, o nosso segundo produto, que é o Tracy Brazuca, que é o primeiro canal voltado ao público afro-brasileiro, pautado. Vou dizer que não é voltado, ele é voltado para todo mundo, mas ele é pautado nos afro-brasileiros e periféricos do nosso país, e que entra agora no final desse mês no ar, na Vivo e na NET e na Claro TV. Maravilha, Adê. Estamos em cima da hora ali, 10 segundinhos, vamos finalizar aqui, agradecer mais uma vez a sua presença, gratidão, foi um prazer falar com você, tá? Nos falaremos outras vezes, com certeza, tá? Agradecendo aí a TV 247 pelo espaço e pela oportunidade que nos concedeu, e até uma próxima, e viva a resistência! Um abraço. Tchau, tchau.